O artista plástico Aldir Mendes de Souza retrata a terra paulista, a nossa paisagem, através do geometrismo simbólico. Nessa exposição estão trabalhos dos 2 últimos anos da vida desse pintor que está aqui para falar um pouco a respeito desse assunto, né? Respeito. Olha, nós estamos comentando, eu estava comentando com o Valdir, se ele sentia algum nervoso, se o artista plástico sente, né? Uma ansiedade, um nervoso na abertura de uma exposição tão importante quanto esta. Nós estamos falando desse respeito porque os atores morrem com o sistema nervoso em pandarecos. Exato, o trabalho do artista é um trabalho feito a longo prazo. E na noite da abertura, ele dificilmente vai correr risco de perder uma fala ou cantar errado. É lógico que a pintura está lá e o artista que teme o crítico, ele fica preocupado com a reação eventual do seu trabalho. Mas o artista que realmente produz, desvinculado da opinião da crítica, ele realmente fica tranquilo. Na noite de vernissagem é uma noite simplesmente de uma festa, em que o público vai ver o seu trabalho, mas ele não depende de uma performance, de uma apresentação como ator ou como cantor. Então é um pouco diferente, quer dizer, um bailarino mesmo muito experiente, ele pode eventualmente ter uma queda. Claro. Já o pintor não há esse problema porque é uma obra produzida a longo prazo. São 3 anos, 4 anos de trabalho que vão à exposição. E às vezes as reações imediatas não são as mais importantes, quer dizer, você pode ter um fracasso na noite de estreia e a longo prazo ter um sucesso. Van Gogh era uma pessoa que fracassava nas apresentações e hoje é um dos maiores gênios da humanidade em termos de pintura. Então não é bem aquela apresentação que vale, é um trabalho que fica para uma eternidade, né? Conta para mim por que você escolheu esse tema da geometria na paisagem nacional. Eu comecei pintando cafezais, isto é, pintando a paisagem natural, praticamente uma cópia. Depois eu comecei a usar a imaginação recompondo a paisagem. E depois os cafezais foram sofrendo uma espécie de uma abstração, uma depuração, uma limpeza. Foram saindo alguns elementos anedóticos, como a própria casa da fazenda, as cercas. Você está vendo um trabalho em que mostra em primeiro plano a terra cultivada e mais ao longe uma cidade. Sim. Isto lembra, assim, essa disputa espacial entre a cidade e o campo. Eu estou com uma exposição na Europa, sendo apresentada agora na Espanha. É uma exposição de trabalhos que antecederam os trabalhos atuais da Bonfilholi, em que, como você pode ver nesse trabalho que entra agora no monitor, uma disputa espacial entre os prédios ao fundo e, em primeiro plano, a terra cultivada. Isso é o que eu chamava de confronto, quer dizer, a disputa entre a cidade e o campo. Esses trabalhos estão agora na Espanha e depois serão apresentados na Casa do Brasil em Roma. Eles já percorreram 2 outros países que foram a França e Portugal. Você está vendo? Isso. Daí eu fui extraindo elementos geométricos da própria terra cultivada. Como você pode observar, o homem, quando ele interfere na paisagem, ele sempre geometriza. Você vê que é uma paisagem que lembra assim a área cultivada, ou lembra o trator, ou lembra o plantio, porque sempre existe uma tecnologia na parte agrícola de como fazer a disposição dos vegetais. Então você percebe que onde o homem mexe, a vegetação já cresce de uma maneira, sabe, diferente do normal. E sempre há a ocorrência da geometria. Ele divide geometricamente a terra, o plantio. Você é a favor dessa geometria? O problema é que é uma realidade. Quer dizer, você observando de avião, qualquer região plantada, você observa que ela é realmente geométrica. A disposição de um vegetal em relação ao outro já guarda uma determinada distância. Nas cores também existe. Nas cores também. Isso representa uma geada, é uma cena paulista, é uma cena antiga. Quer dizer, isso é um trabalho de começo da década de 80. Que bonito. Então, coisa de 5, 6 anos atrás, é um material que foi para a Europa. Valdir, você é artista plástico, né? Sim. Você é cirurgião plástico, artista plástico. Estamos mostrando os seus quadros. São 2 atividades. Você acha que elas são afins, essas 2 atividades? Não, eu não diria que elas são, assim, necessariamente relacionadas, porque você vê, tem grandes cirurgiões plásticos que não sabem desenhar. Então, a cirurgia plástica é uma coisa mais artesanal. E você não pode ser muito criativo em cirurgia plástica. Lógico que você tem que ser canônico, você tem que ser uma pessoa relacionada ao senso estético, ao equilíbrio, à simetria. E é lógico que em arte contemporânea o preceito principal é criatividade. Então aí existe uma certa diferença. Quer dizer, você pode ser um bom cirurgião plástico e não ser um artista, certo? Agora, se eventualmente você reúne as 2 qualidades, só pode te ajudar. Se você vai operar um nariz, por exemplo, é um trabalho quase escultórico. Então, se você sabe desenhar um nariz, você vai saber
operar o nariz. Quer dizer, Olha, se eu operasse meu nariz, eu gostaria que fosse um artista plástico. pois é, mas você não necessita, então, quer dizer, é uma coisa que não é essa possibilidade. Valdir, você é muito agitado, porque você é um cirurgião que pratica a cirurgia, um artista plástico. Vocês estão vendo com exposições internacionais e é presidente da Associação Profissional dos Artistas Plásticos, né? Pois é, a gente consegue fazer com que uma profissão não interfira na outra. Aliás, existem artistas, por exemplo, que dentro do seu setor perdem às vezes mais tempo dando aulas em faculdades ou mesmo em escolas relacionadas à sua profissão, mas que nada acrescentam à sua obra. Do que produzindo, né? Se você, por exemplo, para de fazer o seu trabalho para dar uma aula para iniciantes, quer dizer, esses iniciantes nada acrescentarão ao seu trabalho, não existe troca de conhecimento, você só cede o seu conhecimento em troca de dinheiro, que é o que você necessita e por isso que você dá aula. Então, eu acho que às vezes uma atividade que não tenha nada a ver com as artes plásticas e que te dê o teu sustento, principalmente no começo, é muito importante. Porque se você pretende entrar no mercado, você quer que o seu trabalho seja adquirido. E às vezes você passa a produzir comercialmente e isso tem uma interferência muito nefasta na sua produção artística. Você imagine, no começo da sua carreira, você fazendo palhaços, fazendo queimadas, fazendo flores, fazendo obras comerciais que deixarão até o seu trabalho posterior desnivelado. É verdade. Então é preferível o artista passar uma privacidade ou ter uma outra profissão, mas produzir o seu trabalho com nível. Porque dessa forma, então, ele não vai ter obras que futuramente poderão prejudicar o todo do seu trabalho. Falar aí nesse assunto, você como presidente da Associação de Artistas Plásticos, qual o tipo de problema que o artista plástico está vivendo muito? O principal problema é o mercado de artes, porque você sabe, o artista jovem, ele não encontra espaço para expor. E as galerias, como são galerias de cunho comercial, elas realmente só pegam os artistas que já têm o seu trabalho consumido, que aí é um problema de colocação do material. Então, o começo da carreira é realmente muito difícil, quer dizer, uma das profissões que tem maiores dificuldades para o seu começo é o setor de artes plásticas. Você não encontra colocação remunerada para o seu trabalho. E campo também, porque as pessoas que compram arte normalmente são pessoas que compram já de artistas consagrados, né? Porque no fundo, como as obras são realmente bastante caras, quer dizer, você usa materiais importados, você tem uma série de dificuldades para produzir. É um trabalho muito demorado. Você vende um trabalho, é um trabalho de um mês todo. E é lógico que quando a pessoa compra, ela quer, além de uma obra de arte que a agrade, ela pensa no investimento que está fazendo. Então você vê que existe muita especulação, muita informação, a interferência de vários marchands no mercado de arte justamente para que a pessoa faça um investimento seguro. E você sabe, é muito difícil você avaliar critérios para julgamento do trabalho de artes plásticas. Os próprios críticos erram sempre. Você vê na história da arte, o início do começo da arte moderna, os críticos todos contra e os artistas produzindo de uma maneira séria e consciente e os críticos não percebendo e os marchands não percebendo. O exemplo que eu citei de um Van Gogh, que a sua vida inteira não teve um trabalho comprado, mostra bem o problema de como é difícil você avaliar o valor artístico de uma obra de arte. É verdade. Onde você vai colocar quantas telas na Galeria Bonfilholi? Eu tenho 30 trabalhos de grandes dimensões, média de 1,80 m por 1,20 m, e os preços em torno de 15 milhões. Cada obra. Começa hoje a exposição? Começa hoje, 17 de outubro, vai até 17 de novembro e a galeria fica aberta das 10 até as 20 horas, todos os dias. Bom, estou convidando o público inteiro para assistir. Quem não puder comprar, vai pelo menos aprender um pouco e ver coisas de altíssima qualidade. Gostei de conversar com você. Eu espero que você volte aqui, mesmo que não seja para a exposição, para bater um papo sobre a problemática do artista plástico e sobre as coisas em geral. Estou à sua disposição. Muito obrigada, Valdir. Sucesso na sua exposição. Começa hoje na Galeria Bonfilholi, que fica na Rua Augusta, não sei que número. 2.995. 2.995. Sucesso. E agora nós vamos ficar com essa delícia direito.